iniciando oficialmente mais uma etapa do Tour DSM de confinamento. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos que estão aqui conosco para participar de mais esse evento. Queremos agradecer a toda a equipe da DSM de Mato Grosso, que organizou e planejou esse evento, para que os senhores possam, então, assistir palestras sobre confinamento de bovinos de corte. Agradecer também a presença de todos os senhores e senhoras que estão aqui conosco em mais essa etapa do Tour DSM de confinamento. Agradecer ao Tiago Carvalho, nosso parceiro de todas as etapas do Tour, desde a sua concepção em 2015 até hoje, que faz as análises econômicas. O Tiago vai nos mostrar os resultados econômicos dos confinamentos de bovino de corte. E agradecer ao Armínio, nosso gerente distrital de Mato Grosso, gerente da DSM, que capitaneia toda uma equipe de vendas e técnicos do estado de Mato Grosso. E agradecer ao Tiago Araújo, que fará a palestra técnica, irá abordar os resultados da fazenda, as práticas de manejo zootécnicas, irá mostrar para nós as dietas, como o confinamento foi administrado e gerido em 2020. Dizer que todas as etapas do Tour DSM de confinamento, as dietas são 100% formuladas com produtos da Tortuga, uma marca DSM, aonde os produtos tecnológicos são adicionados no preparo das rações dos animais. É a linha Fosbode Confinamento Crina e Fosbode Confinamento Crina Runistar. E esse ano, mais uma novidade, o Fosbode Confinamento Crina Raidi. Então, esses três produtos, com suas versões com ureia ou sem ureia, compõem os núcleos da DSM para fazer ração de bovinos. E o Tour DSM de confinamento trata especificamente de confinamentos que trabalham com esses ingredientes, com esses aditivos. Então, sem me alongar muito, eu quero desejar a todos um excelente evento. Eu estarei aqui o tempo inteiro acompanhando as apresentações. Então, isso posto, eu passo a palavra para o Armínio, que dará sequência no Tour DSM de confinamento, etapa Mato Grosso. Um bom evento a todos. Olá, Baruzelli. Olá, pessoal. Obrigado, Baruzelli, pela excelente abertura. Vou falar um pouquinho do nosso evento e aproveito para estender a todos as boas-vindas. Sejam todos bem-vindos a mais uma etapa do Tour DSM de confinamento, a segunda etapa acontecendo pelo Brasil, e muito feliz por essa segunda etapa estar acontecendo aqui no Mato Grosso, e é muito bom sempre a nossa equipe poder falar um pouquinho das tecnologias, das tendências, falar um pouco de mercado, falar um pouco da nossa vivência e da nossa experiência nesse sistema tão grande pelo Brasil e pelo mundo, que é o confinamento, né? Esse sistema com a máxima produção e eficiência na produção de carne pelo mundo. Aproveitando para dar as boas-vindas a todos, desejo um excelente evento para todos vocês. O Tour Confinamento, como é um evento que trata de tecnologia, que trata de inovação, que trata de novas técnicas, para a gente começar essa noite, eu queria falar para vocês, não poderia deixar de falar sobre tecnologia sem a gente contar um pouco a história da DSM, contar um pouco a história da marca Tortuga. A DSM, que veio da sigla Dutch State Mines, né, uma empresa holandesa criada lá em 1902 pelo governo holandês para extrair reservas de carvão na província do sul de Limburg. Então, foi daí que começou, foi daí que deu início o nome Dutch State Mines, o nome DSM, e ao longo dos anos a DSM e as empresas afiliadas, que hoje possuem globalmente mais de 25 mil funcionários pelo mundo, se tornou a maior empresa em tecnologia, uma das maiores empresas em biotecnologia do mundo.
Os nossos negócios hoje no mundo resultam em vendas de cerca de 10 bilhões de euros e a DSM ela está hoje em cada pedaço do mundo. Nós temos uma parte DSM, nós temos inovações DSMs e nós temos tecnologias DSM e não menos falando dentro dos produtos Tortuga, nós vamos falar agora o porquê da marca Tortuga, as nossas fábricas, as nossas centrais de distribuições, como que elas estão dispostas pelo mundo e pelo Brasil. Então aqui vocês podem visualizar as imagens da nossa fábrica de Mairinque e a fábrica de Jaguaré, situadas no estado de São Paulo, e a fábrica de Pecém, lá no Ceará. Nós contamos com 9 centros de distribuições espalhados pelo Brasil. Falando um pouco a nível de mundo, a nível global, 46 fábricas de pré-mistura, vários locais de produção, locais de premix e mescla. Então, visualizando esse mapa, a gente pode ter a noção do quão grande é a presença da DSM no mundo e de quantas pessoas possuem no mundo levando o nome e a bandeira da DSM e os principais pilares da DSM de tecnologia, de sustentabilidade. Falando um pouco dos principais negócios, os segmentos que envolvem a DSM no mundo, então nós estamos divididos principalmente em 2 partes, em ciências de materiais e as ciências da vida. Nesse gráfico nós podemos visualizar um pouco de cada negócio. Então, quando eu digo que a DSM está presente na vida de cada pessoa no mundo, todos esses negócios, todos esses segmentos possuem uma tecnologia DSM, possui um produto que é desenvolvido pela DSM, então desde eletrônicos até a parte de personal care, até a parte de nutrição infantil, a parte de alimentos e bebidas, e aqui embaixo, com maior destaque, a parte da nutrição animal, destacando a parte de ruminantes e monogástricos, com uma maior parcela, com 34% de participação, então sendo hoje a DSM uma das maiores indústrias de suplementos nutricionais. Falando um pouco sobre a marca Tortuga e a DSM, o porquê que veio esse interesse, como que se desenvolveu a aquisição da Tortuga e o quanto que a Tortuga é importante hoje, carregar a marca DSM e por que a Tortuga hoje se transformou em simplesmente Tortuga, uma marca DSM. A fusão das 2 marcas em 2013 com a aquisição da Tortuga veio principalmente para associar as tecnologias da DSM com os exclusivos minerais Tortuga. Toda essa evolução conta com uma equipe de mais de 800 colaboradores em campo. Então, somos uma equipe imensa entre gerentes regionais, gerentes distritais, account managers, supervisores, assistentes técnicos comerciais e representantes pelo Brasil dispostos a atender todos os nossos clientes, a levar tecnologia, a levar assistência. A DSM possui atualmente a mais abrangente linha de setor. Isso faz da DSM a maior empresa de biotecnologia. Destacando no centro os minerais Tortuga, todo o motivo da junção dessas 2 marcas, a associação das tecnologias com uma produção de minerais exclusivamente da Tortuga. Então, os minerais Tortugas, conhecidos hoje como TM, então os Tortuga Minerals estão aqui no centro de toda essa evolução, fazem parte de toda essa junção das 2 empresas e que hoje transforma a Tortuga em uma marca da DSM e nos permite um destaque a nível nacional, a nível de América Latina, com toda a nossa linha de ruminantes, de monogástricos, destacando aqui a parte de premix, enzimas, os carotenoides, eubióticos e sem falar das vitaminas. A DSM, como uma das maiores produtoras de vitaminas do mundo, conseguiu colocar dentro dos produtos de ruminantes os níveis ótimos de vitamina para serem trabalhados acima de níveis NRC, o que faz toda a diferença na cadeia de produção de ruminantes, na cadeia de produção de monogástricos e trabalhando acima de tudo com alta sustentabilidade. Sigam as nossas redes sociais para quem tiver mais dúvidas, quiser saber um pouco mais sobre a história da Tortuga, sobre a história da DSM, sigam as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook e no YouTube. E eu gostaria de desejar a todos um excelente evento. Eu queria passar a palavra e convidar o Dr. Tiago Carvalho, professor da Unesp e pesquisador do CPEA, para contribuir conosco com uma brilhante palestra e um bom bate-papo sobre mercado e sobre novas tendências. Legal, muito obrigado, Armínio. Em primeiro lugar,
Gostaria de desejar uma boa noite a todos que estão ouvindo, principalmente a família do Mato Grosso, né? É sempre bom, infelizmente não pessoalmente, mas felizmente tendo essa oportunidade online de estar podendo passar informação e estar conversando um pouquinho com esse estado que é tão importante no agronegócio brasileiro, né? Agradecer novamente o convite da Tortuga, a equipe de confinamento aí capitaneada pelo Marcos Baruzelli, amigo e de longa data e colega, como ele bem mencionou, há 6 anos a gente está fazendo um trabalho muito interessante, muito produtivo, importante para a pecuária de confinamento no Brasil. Muitos dados, muitas simulações, então engrandece cada vez mais, ano após ano, essa atividade, tanto para a DSM como para o CPE, mas principalmente para a pecuária brasileira. E também agradecer o convite, né, de toda a equipe do Armínio, né, trabalho que ele está sendo bem desenvolvido no Mato Grosso, então para mim fico muito feliz, muito honrado com esse convite. Desafiador, né, pelo momento que a gente vive, provavelmente muitos de vocês têm algumas perguntas, inquietudes pelo momento que a gente está vivendo, quanto vai chegar a arroba no ano que vem, a arroba passa de R$300, a China vai continuar comprando, e o milho, Thiago? Esse milho é de R$70 já em São Paulo, vai ter milho para o final do ano, vai ter milho para o ano que vem. A gente vai passar a discutir, a partir de agora, todo esse cenário, né, da pecuária brasileira, mas principalmente o confinamento, falando de reposição, falando de insumos, mas também falando sobre o pós-porteira, né, que muitas vezes determina o que se acontece, né, no mercado, em termos de preço, em termos de volume transacionado. Então, o tema da palestra hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as perspectivas econômicas do confinamento, do mercado pecuário, de insumos, né? Agradecer toda a família da Fazenda Palmital, né, pela oportunidade de a gente estar fazendo o segundo tour, né, a segunda etapa do tour de 2020. Então, fica o meu abraço aí fraterno para toda a família, e quando eu digo família, desde os proprietários, evidentemente, mas até os funcionários, né, que sem eles não a atividade pararia. Então, fica um abraço amigo aí para todos vocês. Eu começo a minha apresentação apresentando um quadro aqui. Por que, Thiago, a gente puxa os dados aí de 5 anos atrás, 2015? Vocês vão se lembrar em 2015. Em 2015, eu também tive a oportunidade de estar no Mato Grosso, em algumas regiões, aí no Vale do Guaporé, né? Na verdade, eu tenho que fazer um adendo aqui, né? A minha primeira vez aí no Mato Grosso foi no Vale do Guaporé, Pontes de Lacerda, aí muito próximo, né? Então, realmente, eu me sinto em casa, tenho muitos amigos aí na região. Mas se a gente pegar, mas evidentemente, isso deve falar no começo dos anos 2000, né? Mas olhando esse quadro, olha que interessante, se a gente puxar 5 anos atrás, 2015 a 2020, a gente tem aí um período, quando eu busco 2015, né, quando a gente tem aquela valorização do bezerro, né, depois a valorização do boi, o boi lá beirando os seus 158, 160. A pergunta era, quando que vai bater R$200? Me lembro, daí eu estava em Sinop, era dia 1º de abril, aí no Mato Grosso, né, não era dia da mentira, né? A gente foi fazer um simpósio de confinamento, para meados de abril, né? E a discussão num canal de televisão do setor era quando que a arroba ia bater R$200. Eu me lembro muito bem disso. Tinha gente já negociando a 158. E no final do ano não chegou a R$200, chegou a 148. Era outro cenário, a gente já fala sobre isso. Mas a arroba, ela vinha valorizando muito. Como mostra aí, ela valorizou também, né? Nos últimos 5 anos, o boi gordo daí valorizou em termos reais algo em torno de 18%, quase 20%. Né? Boi magro 13%, 14% mais ou menos, o bezerro 10%, aí sim, né? O farelo de soja 11% e o milho 33%. A gente já vai entender um pouquinho essa valorização do milho.
E aí a gente tem também um fator curioso que ajuda a gente a entender essa dinâmica nova de mercado, é a arroba em dólar, né? Olha que interessante, a arroba em dólar desvalorizou. É interessante notar que vocês, naquela época, em 2015, tinham uma arroba em dólar melhor do que hoje, né? Ah, Thiago, mas em 2015 a gente não estava exportando tanto, a gente não tinha lá os 5,60 como está hoje o câmbio, né? Pois é, então isso ajuda também a gente a entender, porque no mercado internacional o nosso boi está mais barato. Isso atrai comprador. Então, por mais que os custos subiram, como vocês viram aí, boi magro, bezerro, até mesmo farelo de soja, o milho, o boi gordo teve uma valorização muito interessante. Nossa, Thiago, mas no começo lá da pandemia, lá no meio, o mercado sinalizava 220, 230 para o final do ano, não estava tão atraente. Concordo. Mas realmente, a gente vai discutir também essa não atratividade do boi para o segundo semestre afastou muita gente de julho, agosto, setembro. Aí falta boi para abate. Falta boi para abate, o preço realmente ultrapassa barreiras dos R$250. Então, o mercado mudou. Mas sim, o mercado realmente, o boi gordo, vem valorizando bastante nesses últimos anos, mas também, principalmente nas últimas semanas, últimos 2 meses. Mas olha que interessante, para a gente começar a nossa discussão. Aqui são os preços das carnes. Carcaça casada é a linha mais escura, aí, um azul preto. O frango resfriado, a linha vermelha. E a carcaça suína em linha amarela. O que chama atenção? Eu já apresentei muitas vezes esses gráficos para vocês, mas a gente precisa notar que a carne, ela dá um boom no final do ano passado, principalmente lá aquela valorização da arroba saindo de 160 a 230 em novembro, lá, vocês lembram muito bem disso, aí a carne valoriza também. Ela desvaloriza um pouco, começo do ano a China recuou as compras, a arroba cai a 190 em São Paulo, aí também o preço da carne cai, tem toda aquela lógica da pandemia, mas a gente tem, posterior a isso, as carnes valorizando, principalmente a carne suína. Aí a gente começa a colocar um ingrediente nesse jogo aqui, que é especificamente a demanda maior por carne internacional, seja carne suína, seja carne de frango, seja carne bovina, seja soja, seja milho, e isso vai empurrando os preços. É claro que a preferência do brasileiro é a carne bovina. O brasileiro tradicionalmente come a carne bovina. Mas ele busca uma carne mais barata muitas vezes. Ele busca uma carne de frango e também a carne suína, os embutidos, etc. Mas, por outro lado, a gente tem também essa grande questão do que a China demandando muita carne suína por causa da peste suína africana, que está assolando agora a Europa, agora bateu na Alemanha. A Alemanha deixa de exportar 15% do mercado de exportação da China, da importação da China vinha da Alemanha, então a Alemanha com a peste suína, a China tem que vir comprar e vem comprar do Brasil, aí valoriza os preços. Ô, Thiago, isso é bom, porque daí empurra também o preço das demais carnes, né? Principalmente a carne bovina, que é o nosso mercado. Sim, mas por outro lado, 60% do milho brasileiro produzido aqui no Brasil vai para produzir frango de corte, ovo, frango de postura, né? A galinha de postura, o ovo e carne suína. 60% do milho, ou seja, subiu os preços da carne suína, da carne de frango, do ovo. Também tem a questão do preço do leite subindo, o uso maior de concentrado. O milho some. A gente vai falar no milho lá para o final, quando a gente for falar de insumos, falar um pouquinho da perspectiva de soja e milho. Mas é isso que acontece. E o que eu quero trazer para vocês principalmente? Como que o mercado é formado? Oferta e demanda. A tradicional oferta e demanda. Se eu tenho uma demanda forte, como eu tinha no caso, ou como eu tenho no caso a China, que realmente a China vem trazendo esse movimento, eu vou enxugar o mercado. Se eu tenho uma oferta restrita, principalmente o primeiro giro de confinamento, em 2020 vai ser muito caracterizado pelo girão, né? Muita gente confinou ao longo do ano todo, mas muita gente se preparou para confinar mais para o segundo giro, com medo de uma arroba ruim nesse período, né? Então, gente, uma coisa importante para a gente ter em mente, que eu quero que
mais uma vez, em 2015 a gente falou a mesma coisa. Tá? Há 2 anos, aí andando na região, com vários amigos na região. Eu não vou falar nome, senão a turma fica brava. Ô, Thiago, você não me falou o meu nome aqui, você visitou minha fazenda, né? Mas a gente vem falando disso. 2015, o preço sobe, ele cai no final do ano, assim como cai o preço da arroba. Em 2016, a gente já vai daqui a pouco ver o preço do boi gordo também. Por quê? A gente tinha um impeachment da Dilma sendo orquestrado, a gente tinha um desemprego muito forte e a gente não tinha uma China comprando. O mercado internacional variava basicamente. Agora, a partir de 2018, principalmente, a gente tem uma China comprando muito. Então, a demanda externa ajudou. Se não fosse a demanda externa, possivelmente a gente não estaria falando de R$260, com certeza. Talvez a gente estaria falando nos seus 220, aquela baixa oferta, 230. Mas a gente não estaria falando. Também a gente não estaria falando de um milho de R$70, nem uma soja de 150, por exemplo, se a gente não tivesse a China. Então, a demanda é importante, seja interna, seja externa. E a oferta? Figurativo. Quem que forma o preço? Produtor jogando para cima, a indústria jogando para baixo, mas por outro lado eu tenho o consumidor, eu tenho o comprador dessa carne. Aqui pode ter o especulador, aqui pode ter intermediário, pode ter o escritório de comercialização, pode ter tudo um pouquinho, tá? Mas aqui o que eu tenho? Eu tenho o comprador da minha carne. Eu jogo a pergunta para vocês. Sempre do mesmo jeito. Vocês compram uma picanha de R$100? Ô, tchau. Evidentemente, está entrando mais receita. Eu como. Óbvio que eu vou comprar uma picanha de R$100. Mas eu tenho uma picanha de R$100 e tenho um contrafilé de 40. Tenho uma alcatra nesse patamar. Não é a mesma coisa que comer uma picanha. Mas e aí? Né? Então, o que eu quero dizer? O consumidor, seja ele de alta renda, baixa renda, mais, ele vai ter um poder de escolha. Isso é natural. Tá? E, então, a gente também tem que estar preparado para isso. A gente vai falar um pouquinho de economia. Então, o consumidor define se o preço da arroba sai aqui de 200 para 230, para 260, aí já estão falando de mercado futuro de 280, já tem gente falando de 300. Pode ter certeza. Faz uma conta básica, todo mundo tem celular aí, uma arroba hoje. Guarda essa conta. Uma arroba hoje, 261, 262, fechou São Paulo hoje, indicador de São Paulo. Quanto que está em dólar? Guarda essa conta, a gente já vai ver. Mas uma coisa importante, oferta e demanda. Vocês lembram no começo da pandemia, né? Vai acabar papel higiênico, a cloroquina dá resultado, o comecinho da pandemia. Aí some papel higiênico do supermercado, some cloroquina das farmácias, até quem precisava usar cloroquina, nem por causa do Covid, sumiu, não achava o medicamento, é o que a gente chama de efeito manada. Isso ocorre no mercado de pecuária. Isso ocorre e muito. Não vou confinar esse ano. O preço não está bom. O preço do milho, caríssimo. Boi magro, não acho boi magro para comprar. E quando eu acho, é um boi ruim. Tudo bem. Me lembro que nós fizemos um evento online, está gravado. Vocês podem, puxa aí, junto com a DSM, lá por março, abril. Um simpósio de confinamento. Baruzelli estava presente. Olha, não quer confinar? Vai faltar gado de julho a setembro. Né? Por quê? Efeito manada. Se ninguém confina, o que acontece? Vamos retomar 3 anos atrás, 2017, o famoso Joesley Day, 17 de maio. Estava eu lá na FAEG, Federação da Agricultura de Goiás, junto com a DSM, simpósio de confinamento. Eu entro para falar, sexta-feira, depois de 2 dias, o mercado brasileiro derretendo o preço, 20% a menos do preço, porque o grandão saiu do abate, o preço no mercado externo subiu 30%. Aí eu comecei a minha palestra. Quem vai confinar esse ano? A turma só faltou jogar pedra em mim, né? Você tá doido, Thiago?
Como assim? Mercado acabando, presidente, o maior empresário querendo derrubar o presidente. Aí eu falei, desculpa, vamos começar de novo. Quem vai confinar esse ano? Porque, óbvio, falta carne, falta boi para abate. E o mercado esse ano estava se desenhando realmente para faltar boi para abate no primeiro giro. Eu não imaginava que ia bater 250, mas eu acreditava, sim, acima de 230, pela falta de carne no mercado. Então, a gente precisa começar a olhar um pouco para trás, não se repete por diferentes outros fatores, mas tentar realmente planejar melhor essa atividade. Não é simples, não, eu concordo que não. Concordo com vocês. Mas esse efeito manada, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. O mercado vai chegar a R$300. O mercado de milho subiu, a arroba está 215 lá em agosto, setembro. Não adianta confiar. Então, a gente tem que olhar para dentro. Como que está a demanda, como que está a oferta. Vocês, melhor do que nós que estamos muitas vezes no escritório, sabem o que vem acontecendo, né? Agora, a gente tem a macroeconomia, né? Os indicadores mostram que o Brasil está decaindo, né? Retraindo a economia. A expectativa no começo da pandemia era que caísse algo em torno dos seus 7,5%, a gente já vai retrair 5%. Esperava até uma melhora um pouco maior, menos 4,5%, mas já é considerável. E o ano que vem vai recuperação, e o mundo vai se recuperar, né? O que eu queria mostrar também de mais interessante para vocês é quais são as preocupações hoje do mundo, né? O petróleo realmente ele melhorou depois do começo da pandemia, depois da briga da OPEP, mas ele vem se mantendo estável. O petróleo é um indicador importante da retomada da economia, tá? Mas ele se mantém estável. O aço, metal, valorizou bastante, isso é um indicador importante. E por final, a linha verde, a soja, né? É o alimento, gente. Você deixa de comprar uma roupa, você deixa de trocar o carro, você deixa de comprar uma geladeira nova, mas você não deixa de comer. Mesmo quem tem baixa renda, mesmo quem está recebendo auxílio emergencial. Ô, Thiago, eu tenho vários casos aqui que o cara recebeu o auxílio emergencial e foi farrear. Tudo bem, mas uma grande parte realmente está usando para se alimentar. Isso é nítido, porque o preço dos alimentos não está caindo. Os preços dos alimentos estão subindo. Então isso é um pouquinho, sim, do momento do exterior, assim como essa ajuda, esse subsídio que o governo está dando para a população. R$600, agora os R$300, mas que o Paulo Guedes já falou que no final do ano termina. Esse é um dos grandes desafios nossos. Mas vamos lá, vamos desenhar. Outro ponto importante para vocês ficarem atentos é nesse relacionamento, né? Tem essa briga que se desenha aí nos últimos anos, principalmente no mandato, só que a gente tem eleição agora, né? E como que vai ser o ano que vem? Né? Mas o que é mais importante a China, ela precisa dos Estados Unidos, assim como os Estados Unidos precisam da China. Óbvio, precisa comprar produto manufaturado, precisa comprar energia, serviço, assim, e precisa do agronegócio. O agronegócio, ela virou, né? Ela saiu lá dos Estados Unidos e caiu para a América do Sul. Opa, Brasil. 5,60 o dólar. Eu tenho dinheiro, tenho poupança, eu estou falando do chinês, eu preciso do produto brasileiro. Eu preciso da carne brasileira, seja suína, de frango, de boi. Eu preciso da soja, eu preciso do minério, eu preciso do milho, e veio comprando. Então, o chinês, ele sabe, quando ele olha para o mundo todo, fala, onde que eu vou comprar alimento? Realmente, eu tenho poucos países em abundância. Talvez a Argentina um pouco, que realmente tem, mas tem um problema muito sério político, mas basicamente Brasil e Argentina. Perdão, Brasil e Estados Unidos. Por isso que é importante, tá, gente, essa questão das eleições americanas. Quem ganhar? Se o Biden ganhar, o adversário do Trump, ele já falou que vai fazer sanção para o Brasil. Por questões ambientais. Então, a gente tem que estar preparado. Isso é sério. E, por outro lado, ele vai sentar com o chinês para negociar? Para assinar o acordo de uma vez por todas? Porque lá também tem produtor americano querendo falar, eu quero colocar carne,
eu quero colocar grão no mercado chinês. Eles estão, a população crescendo, o preço da carne bovina no mercado interno chinês está aumentando. Esse é um fator importante para a gente. Você acha que vai cair? No curto prazo não cai. A China está comprando muito produto nosso. A China sempre compra no segundo semestre muita carne, setembro, outubro, que dá aquela puxada no preço da arroba. Então a China, ela sabe que os Estados Unidos também é potencial. Os Estados Unidos sabem que a China tem um mercado potencial também para comprar alimento. Então é ficar atento. Isso é de extrema importância as eleições norte-americanas. E o outro ponto importante, a gente tem os principais indicadores macro no Brasil, que eu vou chamar mais atenção, são dois: a taxa de juros baixa. Tchau, quem tem dinheiro para tomar empréstimo? Quem tem dinheiro para tomar empréstimo é o agricultor ou o pecuarista. A gente pode falar que a margem reduziu, a gente pode desenhar muitas coisas, mas quem realmente está capitalizado é o agropecuarista. Talvez alguns setores que não dependem disso, que não tem exportação, o próprio caso do arroz, que vinha de 5 anos com margens negativas, assim por diante, é uma história. Mas, no geral, esse ano está sendo muito bom. Então, o agricultor ele tem que aproveitar a taxa de juros menores. E o outro ponto é o câmbio. Olha o câmbio como que está. O câmbio batendo aí seus 5,60, fica muito interessante, né, para a gente exportar. O Brasil fica barato. E qual que é a perspectiva para os próximos do câmbio, Thiago? O câmbio vai permanecer nesse patamar firme, acima dos 5, principalmente pelo medo real da população agora com a segunda onda do Covid. Tem um primo meu que está morando na Bélgica, está estudando lá na Bélgica. Tem um grande amigo meu que estudou comigo na faculdade, que trabalha nos Estados Unidos, e os dois falam relato, está voltando. Está dando a segunda onda. E quando eu tenho a segunda onda, eu tiro dinheiro de países de investimento. Então, realmente, o câmbio tende a ficar firme. E os nossos produtos ficarem baratos. Esse é o grande ponto. Tá? Então, para mercado exportador como soja, milho, carnes, é interessante. Mas, ao mesmo tempo que eu exporto carne bovina, eu estou exportando soja, farelo de soja, estou exportando milho. Então, um ponto importantíssimo. Agora, o porquê o dólar também pode subir? O dólar provavelmente vai subir também muito por causa disso. A nossa dívida está aumentando. A gente vai estourar o teto, como já foi falado, mas evidentemente por causa da pandemia, mas a gente tem uma dívida muito alta. Então, realmente, o investidor ele fica meio preocupado com o ajuste fiscal brasileiro. E também ele fica preocupado porque a nossa máquina pública é muito morosa. A gente fala mal dos nossos vizinhos, né, da Bolívia, da Venezuela, do Equador, do Paraguai, de todos os países aí. Só que a gente é o país na América Latina, basicamente, ou vamos falar da América do Sul, que mais paga. A gente precisa trabalhar muito mais do que os outros para pagar tributo. E ainda eles querem tributar a cesta básica. Vocês sabem que vão tributar a cesta básica, né? Aumentou 25%, vai aumentar. Está na discussão. Eles querem tirar dinheiro de algum lugar. Tirar dinheiro de Brasília não dá, né? Mas qual que é o grande problema disso, gente? Se aumentar 25%, aumenta algo em torno de 20% os preços dos produtos lácteos, de carne. Fica mais caro. E a gente está com uma população que vai entrar no desemprego. Olha que interessante, né? E essa fala minha não é para gerar medo, desconforto, não é isso. São os fatores que estão puxando. Olha aqui as vendas no varejo. As vendas no varejo estão despencando para tecido, roupas em amarelo, veículos em azul. E o que está subindo? O verde, que é hipermercados, basicamente alimentos, produtos de higiene e limpeza, e também móveis eletrodomésticos. Nunca se vendeu tanto máquina de pão, até mesmo televisor, mas principalmente também computadores para o home office, assim por diante. Mas está subindo. Mas, no geral, a gente tem setores que estão sofrendo muito, principalmente vestuário. Ninguém troca de roupa. Trocar de roupa por quê? Comprar sapato por quê? A não ser o setor agrícola que está trabalhando. Mas, no geral, as pessoas estão dentro de casa. Então, a gente tem 2 pontos interessantíssimos. O mercado interno, que ele vai sofrer sim esse ano, principalmente ano que vem, sem ajuda. Por isso que as reformas são necessárias. Mas, por outro lado, tem um câmbio. Um câmbio que está se mantendo em patamares altos e está atraindo
países para comprar produto brasileiro que está barato. Então, esse é o ajuste. E aí a gente chega no cenário de oferta e demanda de carne bovina, né? A gente já terminou o ano passado com déficit de carne bovina. Por isso que o preço da arroba permaneceu firme. Ele dá aquele solavanco lá, sai lá dos 210, chega no final do ano, lá 217, chega a 190 em janeiro e volta a subir, porque realmente a China ela sai da compra. Ela comprou, ela fica lá 20 dias comemorando o ano novo dela, que foi lá no dia 24 de janeiro, né? Então ela fica sem comprar, porque ela já comprou tudo no final do ano, e realmente eu tive esse movimento, mas a gente ficou sem oferta. E sem oferta, preço firme. Preço firme é ter todo esse cenário aqui de o que pode acontecer em termos de produção e consumo no Brasil. Mas o que mais chama atenção, que eu gostaria de trazer para vocês, é isso daqui. Até o momento, a gente exportou, em 2020, mais do que 24,58% do que a gente exportou em 2019. Basicamente, um quarto a mais. A gente exportou muita carne bovina. E caso houvesse, como houve um aumento de 20% nas exportações, a produção teria que aumentar 1,69%. E vocês sabem, a produção aumentou? A gente está segurando matriz. A gente abateu. Esse ano foi o ano que a gente menos abateu desde 2012. Então, o que acontece com o preço? O preço dispara. De novo, oferta e demanda. Não tem para onde a gente fugir, né? Se eu tenho um mercado demandante muito forte, que é a China, vai sumir a carne, o preço vai subir. Era o que não tinha em 2015 e 2016. Porque o preço em 2015 ele deu o pico, e aí depois ele caiu no segundo semestre, começo de 2016 subiu um pouquinho, depois caiu, 2016, 2017, desanimou vocês. Porque realmente não tinha um mercado externo que estava enxugando. E é isso que é o que o mercado de suíno queria muito que está acontecendo, é isso que o mercado de leite quer. Então, é desenvolver esse tipo de mercado. Porque se a gente depender do mercado interno, olha o que acontece. A gente vai cair algo em torno de 4,5%, mais ou menos. A gente cai basicamente 1 quilograma habitante ano. Ah, Thiago, 1 quilograma habitante ano. Pois é, a gente está falando de 200 milhões de pessoas, eu estou falando de 200 milhões de quilos. 200 milhões de quilos, 200 mil toneladas. Ah, a China já vai comprar essas 200 mil toneladas? Pois é. Se a gente exportou 1,8 milhões de toneladas no ano passado, a gente está falando que a gente já exportou mais de 20% em média, vamos fechar o ano, realmente, a gente exportou mais de 300 mil toneladas a mais. É mais do que tudo que o brasileiro precisaria, ou melhor, deixou de consumir. Então, o preço sobe. Essa é a conta, teoricamente, muitas vezes não é simples, mas é matemática. Isso explica muito o preço da arroba alto, o preço da carne bovina alto. E o que acontece? O que é esse gráfico? O que é esse monte de número, Thiago? É o que a gente chama de coeficiente de elasticidade. Se a renda aumenta, aumenta o consumo de carne bovina nas classes mais baixas. Ou seja, aumentou 10% minha renda, aumenta o consumo de carne bovina em 7,7% de primeira. Quem recebe até R$1.000. Imagine o cara recebendo R$600 a mais. Em vez de 1.000, ele tem 1.600. Ele vai consumir carne bovina, sim. Ele vai consumir carne industrializada, frango, ele vai entrar no mercado. E foi isso que aconteceu. De abril até hoje. O mercado ficou muito aquecido pela ajuda do governo, que teria que ter sido feita e foi feita. Então é isso que acontece. Agora, a recíproca, que a gente chama, infelizmente, é verdadeira. Cai o preço, cai a renda, cai a demanda por carne. Esse é o grande fator do ano que vem, como eu venho falando para vocês. Tá? E olha que interessante os preços. O preço da carne bovina não caiu de janeiro, 2 de janeiro, até os dias de hoje. Caiu bastante a carne suína. Ela sofreu muito a quaresma também, mas depois voltou a subir bastante. Hoje é uma das carnes que mais valorizou no mercado. E a carne de frango também acompanhando a carne aí, a linha amarela, principalmente por ser uma carne mais barata. E aí a gente tem a arroba do boi com a arroba da carne. Olha que interessante. Até meados aí de 2016, ó, final de 2016, um pouquinho, agosto, o preço da arroba do boi gordo em azul sempre superior ao preço da carne. Aí o preço da arroba começa a cair e a carne se mantendo.
A carne permaneceu aí basicamente até 2020 valorizando mais do que a arroba do boi. O que acontece em junho, o que acontece agora em setembro, outubro? A arroba do boi gordo está mais cara que a arroba da carne. Depois o quê? 5 anos, 4 anos. Na oferta restrita de animais. Então o mercado mudou. Oferta e demanda. Era muito semelhante do que aconteceu naquele ano. De novo, o que faltava aquele ano? China, para manter esses preços em alta. Mas a gente estava com oferta restrita. Olha os preços do boi gordo. Esses preços são os preços reais deflacionados com base agora aqui em agosto de 2020. Eu estou falando de um arroba futuro de batendo quase 280, 278, 279 reais arroba, lá para novembro, dezembro. E superior. Uma média aí dos últimos 5 anos de 208 arrobas. Eu estou falando de uma arroba de 270. 70 reais em média acima do que esses últimos 5 anos. Então, olha o que acontece em 2015. Ele sobe de preço, aí ele tem aquele solavanco que eu falei do final do ano, aí começo de 2016 firme, aí a taxa de desemprego no Brasil muito forte, aí despenca. Aumentou a produtividade, começou a aparecer o bezerro, etc. O IBGE tem uma notícia hoje, né? Que o volume de animais no Brasil vai ser o maior dos últimos anos, em 2011. Então, realmente, isso que acontece, né? A gente tem 2 períodos muito distintos. 2015 e 2016, onde eu tinha a linha do boi magro, do boi gordo em vermelho. Aí eu tenho do bezerro em azul, do boi magro em amarelo, superiores ao boi gordo. E aí volta a ocorrer a mesma coisa. E eu tenho esse reflexo. O que vai acontecer nos próximos meses? Provavelmente a gente tem um achatamento dessa curva. É natural, porque vai aparecer mais bezerros. A não ser que a Turquia, o Líbano, continue comprando muita, a Arábia Saudita, a China continue comprando muita carne nossa. Mas o que vai acontecer? A arroba daí do boi gordo vai encontrar a do bezerro. Podem ter certeza disso, que as curvas vão se encontrar. E como eu falei, o primeiro semestre, olha que interessante, 14 milhões de cabeças abatidas. É o menor volume de gado abatido desde 2012. A gente está batendo menos gado. Aí eu estou falando basicamente aqui, gente, algo em torno de 9 anos. A gente não tem gado para bater. Porque realmente, olha que interessante, o preço da arroba começa a subir, eu começo a segurar a fêmea. E esse preço da arroba subindo é já do final do ano passado. Tá? Então daí, o preço da arroba sobe, eu não abato mais fêmea. Isso que está acontecendo, é reversão sim de ciclo mesmo. Ó, a gente está batendo menos fêmea, o que a gente está batendo mais é novilha. Isso é interessante. Até o ano passado a gente chegou a bater algo em torno de 12% de novilha. Esse ano está algo em torno de 11% no primeiro semestre. Mas estamos abatendo mais. E olha que interessante, o abate em 2020 vermelho, de fêmeas, vaca e novilha. Primeiro trimestre, segundo trimestre. Mas o que mais chama atenção? 18 e 19, azul e amarelo. Olha como a gente aumentou muito o abate de fêmeas. Foi um dos maiores níveis, muito parecido com o que ocorreu em 2013 e 2014, bateu o pico do bezerro em 2015. Então, batemos bastante novilha, 18 e 19, e fêmeas, né, vacas e novilhas, aí o preço do bezerro apareceu. Esse é um dado que tem que se acompanhar região por região. Esses dados são gratuitos, disponíveis. Tem que acompanhar. E o que é mais interessante? O pico do bezerro em 2002, aí o pico do bezerro em 2008, depois de 6 anos. O pico do bezerro era para ser 2014, mas a gente teve uma seca muito braba, aí foi 2015. E depois de 6 anos, 20, 21, provavelmente 20. Comecinho de 21 aí a gente tem preços firmes, mas a tendência é que é o ciclo natural, caia. Mas assim, não é que vai cair igual 2002 até 2006, uma linha basicamente linear. Ele vai caindo, mas oscilando, ó. Aqui, ó, 2015, ele começa a cair, ele sobe de novo, começa a tendência de queda, mas ele sempre oscilando. Mas por quê? Eu tenho bezerros diferentes, tenho genéticas diferentes, raças diferentes. Eu tenho mercados entrando de mercado de gado vivo, um volume maior por um mercado que entrou e precisou de um carregamento. Então, isso é importantíssimo. Agora, o mais
lógico do sistema, que eu preciso improvar a tecnologia. Eu preciso colocar cada vez mais tecnologia, porque eu preciso de bezerros mais pesados para comprar, para ter mais arrobas de boi gordo, ou seja, então eu preciso de produzir mais arrobas de boi gordo, aí entra a tecnologia DSM, para comprar um bezerro. Olha a linha azul. Cada vez mais eu preciso de bezerros pesados. Essa é a grande diferença. Isso que mudou nos últimos anos, né? Então, eu tenho uma produção de carne a mais, bezerros boi gordos mais pesados, mas oferta. Mas a oferta restrita esse ano, somada às exportações, melhor ano da história. Esse ano a gente exportou, como eu falei, 252 mil toneladas a mais. Ou 200 mil toneladas a mais. A gente está exportando muita carne. Olha o que acontece em setembro. Reduziu em relação a julho e agosto, mas muito forte. Sempre lembrar que outubro, olha o que a China fez no ano passado. E a gente tem um número aí até a segunda semana que provavelmente aí 8,6 mil toneladas por dia pode se chegar aos seus 160, 70 e 80. Então, a gente prevê que outubro vai ser muito bom, né? Olha o que a China nos últimos 3 anos, olha o que a China está fazendo com o nosso mercado. A China está comprando muita carne e descolou do segundo colocado, que é Hong Kong. Partiu lá em 2018 lá e realmente é o nosso maior destino, mas também causa um pouco de preocupação pela concentração. Agora, aquela conta que eu falei para vocês, uma arroba de 260, quanto está em dólar hoje? $1,560. 47, 49 dólares. Aí a gente chega no mesmo patamar do Uruguai, muito próximo dos Estados Unidos, uma arroba mais cara que a Argentina. Aí a gente vai continuar sendo competitivo? Essa é a grande questão. O que eu mostro aqui? O preço da carne bovina na China está aumentando, então ela vai comprar carne. Por mais que o nosso preço subiu, pelo menos esse final de ano, começo do ano, ela tende sim a se aproximar. E aqui são os gráficos de exportação, a concentração. O Brasil é o maior exportador, mas o Brasil, assim como os Estados Unidos, tem o maior volume, mas ainda está distante dos melhores mercados pagadores, como um grande Japão, uma Coreia do Sul, que pagam bem, que é atendido por quem? A Austrália, a própria União Europeia, Uruguai, Argentina. Então a gente tem sim oportunidade de crescer para esses mercados. Esse que é o mais importante. Agora, quais são os desafios para a gente ir seguindo para o final da palestra, falar um pouco de insumos? O boi magro, o milho. Esse é o grande ponto. Mas olha que interessante. Thiago, o milho está caro. Concordo que o milho está caro, subindo bastante, mas olha a relação de troca até setembro de 2020 amarelo. É uma das melhores relações de troca. O milho subiu de preço? Subiu, mas o boi também subiu de preço. Eu tenho um nível considerado. Está bem ajustado? Está muito ajustado. Mas melhorou. Tá? Assim como a relação com o farelo de soja. Olha, não é o melhor, está um pouco pior do que o ano passado, está pior que o ano passado, a linha azul. Mas 2020 está numa condição melhor do que 2018. A gente precisa começar a fazer conta. E mais ainda, olha os preços do milho. Em laranja 2020. Essas pontinhas verde é o preço futuro do milho para o ano que vem, São Paulo. Preço 70, 62 e 59 lá para setembro. Espera aí. É bom ou não é bom? 59, pensando em São Paulo. Tem o diferencial de base para Mato Grosso. Será que na hora de planejar, eu já tenho preços negociados até 2022. Eu estou falando de 52 aqui para março de 2022. Nossa, Thiago, daqui 2 anos. Pois é. A gente precisa planejar. Você não sabe quando vocês vão tirar bezerro, boi gordo daqui 2 anos? Isso que é importante, tá? Agora, a gente tem um problema muito sério da questão da seca. Pode vir laninha, sul do país. Não é a grande região produtora de grãos. Estou falando com o maior estado produtor de grãos aqui, Mato Grosso, mas afeta, porque eu tenho produção de suínos, eu tenho produção de frangos, eles vão precisar comprar grãos. Vocês sabem que as cooperativas já estão com dificuldade, não tem mais estoque de milho, cooperativa de suínos, frango. O DDG do milho já não tem para entregar até o final do ano, já estou ouvindo falar algumas notícias disso aí no Mato Grosso. Então, realmente, vai se encavalando. Por isso que o planejamento é importante. Olha as exportações de milho. A gente fala do milho,
há 4 anos, esse é o 4º ano, que as exportações de milho sobem a partir de junho, julho. Ah, vai chegar a safrinha, o milho vai cair. Não vai cair, porque eu tenho o produtor capitalizado há 2 anos, sabendo que o preço do suíno subindo, o preço do frango subindo, o preço do leite subindo, o confinamento começando a melhorar com o preço da arroba subindo. Vai falar, vou sentar em cima da saca do milho. Você quer pagar quanto? Eu tenho aqui para entregar. E começa a especular. Então, se a gente sabe desse movimento, por que ficar esperando sempre a safrinha? Ela pode dar um sossego, sim, eu concordo. Ó. Aqui a sazonalidade do preço do milho, os menores preços dos milhos, geralmente é aí, ó, junho, julho. Mas a gente tem que ficar atento aos outros movimentos, né? O que pode fazer com que o preço caia? A oferta dos Estados Unidos, tá? A safrinha brasileira existe ainda devido a esse movimento? E o movimento maior do Brasil, ficar atento. Agora, o que vai fazer com que o preço do milho suba? Câmbio desvalorizado, laninha, disputa Estados Unidos e China, por isso que eu falei câmbio, eleição americana e maior demanda externa de carne. Isso vai fazer que ocorra. Sazonalidade do preço da soja, a gente sabe que o preço da soja no final do ano ele é mais alto, começo do ano tende a ser um pouco maior, principalmente para o final da safra. Agora, subiu bem. A gente tem preços firmes, mas não tão firmes como eram lá em 2012, né? Que quebrou muita gente em 2012 pelo custo de produção, tanto suínos e frango como confinamento. Muita gente não quebrou no confinamento em 2012. Agora, real desvalorizado, efeito China. A China é o maior comprador. O Brasil é o maior exportador de soja do mundo. É impressionante o volume de exportação de soja que o Brasil mandou para fora, né? Esse ano. É impressionante. E a rentabilidade da operação. É possível ganhar dinheiro? A gente já está encerrando, tá? Olha que interessante. Eu peguei preços, gente, do milho, São Paulo, 63, aqui em setembro. E o preço do boi gordo, 274. Imagine gente comprando agora. A minha rentabilidade bate 20%. Tá. Ah, precisamos ajustar melhor o preço do boi magro a 3.700, o boi magro tem que ser uns 4. Concordo, podemos ajustar. Vai melhorar quanto? Vai perder 5% de margem, 15% de margem? É uma margem fantástica. E onde que eu estou ganhando dinheiro aí? É nos preços? Também é na arroba, mas principalmente um ganho médio diário de 1,7 kg, produto Tortuga, crina Rumistar dá até 2, 55% de acabamento de carcaça, rendimento de carcaça, e animal pesado. Eu preciso ser eficiente na minha produção, senão realmente eu perco dinheiro, tá? Então, quais são as minhas considerações finais? É um cenário de muita incerteza por causa do fator político, por causa do Covid. A gente está vendo, todo dia tem uma coisa acontecendo em Brasília, infelizmente. A gente tem menor oferta de animais, essa oferta de animais vai começar a aparecer ano que vem, então esse ano, começo do ano que vem, realmente preços firmes, crescimento maior do consumo em economias em desenvolvimento, no caso China, a Malásia abrindo mercado, Filipinas, Indonésia abrindo mercado da carne bovina. Isso é um trabalho muito interessante que a Tereza fez, abrir novos mercados. Crescente no consumidor, o consumidor vai escolher preço, infelizmente, em épocas de crise no Brasil, ele vai escolher preço. A questão de uma produção sustentável, principalmente por causa das queimadas, Amazônia, Pantanal, etc. E intensificação de medidas sanitárias e bem-estar animal. O mundo vai exigir isso, tanto que é uma das sanções do próximo presidente dos Estados Unidos. Agora, é sempre bom a gente lembrar, a arroba pode bater 300? Não sei. A arroba pode cair a 230? Não acredito também. Vamos ficar nesse meio tempo. A gente tem uma arroba muito forte. A gente está com uma arroba muito boa. Reduz margem da indústria, aperta um pouco o calo do consumidor. Ah, Thiago, mas pelo amor de Deus, eles ganham dinheiro. Não vamos entrar nesse debate. A questão que eu quero que vocês raciocinem é exatamente isso. Qual que é a elasticidade para mim aumentar esse preço? Ela pode chegar a 300? Pode chegar. Mas a 300 eu tenho que ter uma alcatra quanto no supermercado? Assim por diante, tá? Então, a gente precisa ser realista. O custo aumentou? O custo aumentou. O preço da arroba aumentou? O preço da arroba aumentou. Vamos fazer conta. E uma das ferramentas que a própria DSM
oferta para vocês, disponibiliza, é o simulador. É um simulador de confinamento. Tem que fazer simulação. Isso é importantíssimo. Então, a ferramenta que a Tortuga, a marca DSM, coloca no mercado, mas arroba juntamente com o CPE, é exatamente para trazer informação, mas principalmente um formador de tomada de decisão, tá bom? Eu agradeço novamente o convite de toda a equipe DSM, principalmente a equipe local do MT, Armínio e todo o Thiago, etc. Né? Aqui ficam alguns meus contatos. O que vocês precisarem, eu estou à disposição e a gente vai estar aí para responder as perguntas necessárias. Eu agradeço novamente o convite e o espaço. Obrigado, Thiago. Belíssima apresentação. Mas o mais enriquecedor possível, né, Thiago? Nesse momento agora, falando de mercado, falando da qualidade dos animais que a gente precisa entregar no mercado. E o principal, né? Nós vamos falar agora, eu queria convidar o Thiago Araújo para a gente poder falar um pouco dos resultados da Fazenda Palmital, dos resultados que esse Tour DSM de confinamento vai apresentar, baseado em tecnologia, baseado em inovação e, mais do que tudo, baseado em um cenário de mercado que é tudo isso que você falou. Aconteceu essa avalanche de coisas no mercado, mas a gente vai mostrar aqui como o preparo, como a intensificação, como a tecnologia e todo um trabalho de assistência e parceria faz toda a diferença no sistema. Eu queria convidar aqui o Dr. Thiago Araújo para seguir com o evento. Olá, sou Thiago Araújo, assistente técnico comercial da Tortuga, uma marca DSM. Sou assistente técnico comercial desde abril de 2018 e eu entrei na DSM, na região do Vale do Guaporé, e atendo a Fazenda Palmital desde então. Nessa época, a gente já pegou uma fase de transição dessa fazenda, que na época não se imaginava que a fazenda seria uma fazenda de agricultura, mas, querendo ou não, a Tortuga plantou a sementinha dos primeiros 80 hectares de milho dentro da fazenda, e hoje vocês vão ver mais adiante na apresentação que ela ampliou essa parte da agricultura, e nós tivemos aí que trabalhar juntamente com a equipe da fazenda para fazer esse processo de integração funcionar. Então eu queria primeiramente agradecer a DSM pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, agradecer a Fazenda Palmital, agradecer ao senhor Antônio Lemos Beraldo por nos disponibilizar as informações que eu vou apresentar para vocês, nos autorizar a usar essas informações, de forma que a gente amplie os resultados e passe adiante os resultados e como a gente fez esse confinamento. Vai passar para vocês agora um vídeo que vai mostrar parte da estrutura da fazenda. Já que não podemos estar presencial na fazenda, estamos aí visualizando a entrada da fazenda, que é uma fazenda que já vinha trabalhando com pecuária há muitos anos e desde 2018 começou a entrar na agricultura. Vocês podem ver que à esquerda e à direita hoje é lavoura, onde era pasto para os animais. Temos aí o pátio da fazenda, já povoado com parte da agricultura, estrutura de curral. Temos também a área de confinamento, onde atualmente temos 3 linhas de confinamento, com 10 baias em cada linha, de 40 metros de fundo por 50 metros de coxo. Toda essa área foi cascalhada e preparada para o confinamento. Já dentro do projeto, colocamos a irrigação das baias para melhorar a ambiência dos animais e também reduzir a poeira, não só para os animais, mas para os funcionários, para quem trabalha no dia a dia do confinamento. Isso ajuda demais a ambiência, ajuda demais na convivência, eu diria, de quem trabalha dia a dia com o confinamento. Temos também a parte dos boxes com armazenamento de ingredientes. Parte dos ingredientes estão guardados em box, em barracão. Temos aí o Fosbov, confinamento Crina, que foi o núcleo utilizado no confinamento. Temos a área de estoque. Então aí vocês estão vendo agora o carregamento do vagão, que é feito com pá carregadeira. Temos aí sempre um funcionário auxiliando, um funcionário na carregadeira e um terceiro funcionário no vagão.
Vocês viram aí o box de caroço de algodão, que esse ano foi concretado base e lateral. O vagão utilizado, vocês estão vendo, é um vagão com rotor, com sistema de mistura por tombamento. Temos a parte da silagem de milho, que é utilizada como volumoso, além do milho grão úmido, que é utilizado como energético na ração do confinamento. Vocês estão vendo agora a distribuição da ração no coxo. Todo o fornecimento é calculado via TGC, então a gente tem um software que nos auxilia a fazer as leituras de coxo, nos auxilia a calcular, além de planilhar e gerir o confinamento como um todo. Então, no final, a gente vê animais comendo de forma tranquila, consumindo uma dieta balanceada e sem problemas metabólicos. Esse é o confinamento da Fazenda Palmital 2020. Hoje, então, gente, o que eu quero deixar como roteiro, que a gente vai falar hoje aqui, é como o confinamento começou, qual foi a estrutura, o porquê dessa decisão de confinar, qual a estrutura que a gente tem no confinamento, como que foi realizado o manejo do confinamento, em questão de tanto da dieta quanto da estrutura, tá? E, por final, os resultados ou técnicos da fazenda que a gente vai apresentar para vocês, e vocês vão ver que foram resultados excelentes, fruto do trabalho de toda a equipe da fazenda e com a assessoria da Tortuga, uma marca DSM. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje é o que a gente vai olhar o confinamento hoje pelo retrovisor. Então, a gente já abateu o primeiro giro, foram 2.253 animais, e a gente vai ter o resultado desses animais hoje. Ainda temos 1.600 animais que estão confinados, que serão abatidos no final de outubro e final de novembro. Então, em 2018, a fazenda era baseada com terminação em semi-confinamento. Toda a área da fazenda estava dividida em pastos fixos, o que já foi uma mudança das orientações, segundo a orientação dos técnicos da DSM. Então, trouxe a fazenda para pasto fixo. Tem estrutura de água encanada em toda a fazenda. Então, praticamente todos os pastos bebem água com bebedouro. E era com foco na cria, recria e engorda com compras. E no ano de 2018 foram colhidos 80 hectares de milho para silagem, que na época a gente já começava a ter essa ideia que precisávamos de uma reserva de volumoso para seca. Então, foram plantados esses 80 hectares, foi um trabalho de forma bem simples, não tinha muita tecnologia envolvida nessa lavoura. Então, a gente teve um resultado que não foi o melhor possível, mas foi o início da lavoura dentro da Palmital. Em 2019, as fotos já mostram uma diferença grande na parte da lavoura e na parte do confinamento. Então, em 2019, a safra, 18-19, já começou com soja, então tivemos 700 hectares de soja colhido na lavoura, consequentemente, uma redução de área de pasto na época das águas, redução do gado de cria, passou-se a reduzir o gado de cria dentro da fazenda, terminação em confinamento, já iniciamos uma primeira linha em 2019, e aí como vocês podem ver, com 10 baias. E qual foi o motivo de começar esse confinamento? Já visando um projeto maior da fazenda. A fazenda já estava com um projeto de não parar nesses 700 hectares. Então, a conta que a gente fez na época e o planejamento foi que ia faltar espaço para o gado. E a área de semi-confinamento ia reduzir cada vez mais. E sem a área de semi-confinamento para a gente terminar esses animais, a gente ia acabar sem espaço para terminação. E dentro de várias conversas com o Matheus, com o São Antônio, com o Bruno, a gente decidiu, então, fazer a estrutura de confinamento. E foi feito um confinamento muito bem estruturado,
com 10 que eu vou comentar com vocês, mas o que vocês podem ver nessa foto de baixo é que é uma foto onde está sendo feita a base do confinamento. E nenhum projeto começa bem se a base não for feita. Então, a base do confinamento foi toda cascalhada, foi feita a queda de 3% a 5% para que a água escorra. Então, foi feito o projeto da forma correta desde o início e já com previsão de aumento. Então, em 2019, nós tínhamos uma linha de confinamento. Já em 2020, como eu comentei com vocês que a previsão era aumentar a lavoura, fomos para 2.000 hectares, 1.500 hectares de soja colhida. E com esses 1.500 hectares de soja colhido, vocês podem imaginar que a área de pasto veio reduzindo. E na época, até como eu sei que a equipe da Fazenda está nos assistindo, na época a gente conversava muito com o Matheus que ele não ia pegar as áreas de semi-confinamento, que a área de semi-confinamento ia se manter, que não ia entrar soja, pelo menos por enquanto. A área de semi-confinamento que a gente tinha destinado na Fazenda Palmital era uma das melhores áreas da fazenda. Era a área de melhor pasto, era a área que, consequentemente, tinha um solo muito bom, uma fertilidade muito boa. E com essa fertilidade muito boa, a soja resolveu entrar nessas áreas também. E aí a gente reduziu, acabamos ficando sem área de semi-confinamento. E aí foi a decisão de aumentar o semi-confinamento, então, o confinamento. Então, em 2020, entramos com 30 baias, aumentamos 2 linhas, seguindo a mesma metodologia que a gente tinha feito de cascalhamento, de preparação. Então, seguimos o mesmo projeto, para que a gente já tivesse condições, em 2020, de terminar mais animais no confinamento. E aí, com uma previsão para esse ano de 3.850 animais. E já temos aí uma previsão de 2020, em que estaremos aí a Fazenda Palmital com 2.000 hectares de soja. Então, consideramos hoje que a decisão foi totalmente acertada e temos essa estrutura na fazenda para ter condições de terminar esses animais e no futuro, por que não, fazer uma recria fechada, organizar outras opções para essa estrutura. E qual é a estrutura que temos hoje na fazenda? Temos 30 baias com 40 metros de fundo e 50 metros de coxo, com capacidade para 3.750 cabeças. Temos mais 10 baias em construção que fecharão a 4ª linha e colocarão mais 1.250 cabeças de capacidade estática. Ok? Temos também, dentro do projeto, o sistema de aspersão, como vocês viram no vídeo. Essa é uma preocupação muito grande da gente colocar o sistema de aspersão já no projeto, para que a gente não precise fazer novamente uma tubulação para aspersão no futuro. Então, passa-se 2 linhas de encanamento, uma para bebedouro, outra para aspersão, mas já feita no projeto. E aí a gente já tem condições de iniciando o confinamento com aspersão, e a aspersão reduz muito a poeira no confinamento, reduz muito o problema respiratório e, consequentemente, melhoria de desempenho. Então, o confinamento 2020 foram previsão 3.850 cabeças, utilizou-se silagem de milho, com silo, essa silagem foi armazenada em silo trincheira e também silo superfície, como vocês viram no vídeo. Fizemos também esse ano, nós estamos aqui só para falar do que deu certo, mas é interessante a gente alertar para o que não deu tão certo. Então, foi armazenado algodão no silo trincheira e não tivemos tempo hábil para ajustar o aterramento desse silo. E com isso, com a chuva, acabou indo água para dentro do caroço de algodão por baixo e tivemos aí um nível de perda do caroço de algodão pela forma de armazenamento. Então, qual foi a solução para esse ano? Construir uma base de concreto, construir parede, e aí a gente vai seguir guardando o caroço nessa estrutura,
com lona por cima, cuidando para que não tenha furo, para que a gente não tenha nada, e com isso reduzir a perda de caroço de algodão. E aí, por que a gente tem essa estrutura para armazenar caroço de algodão? No Mato Grosso, a gente tem o caroço de algodão como um insumo sazonal. Você consegue ele ao longo do ano, entretanto, o preço mais interessante é numa data específica. E aí a gente calcula, faz esses contratos nessa época, compra o caroço e armazena esse caroço. E aí, com isso, a gente consegue garantir um custo mais controlado do caroço. Temos um barracão para armazenamento de insumos, a gente não consegue armazenar todos os insumos no barracão, não temos silo de milho, então uma das soluções que a gente tem de armazenamento de milho é o silo bolsa. E como o Matheus nos apresentou esse desafio esse ano, que ele viu essa tecnologia funcionando e nos desafiou a utilizar o silo grão úmido. Ele queria utilizar o silo grão úmido. E com isso, a gente aceitou o desafio, fomos para cima, estudamos o que fosse necessário, trabalhamos em equipe. O Luiz, inclusive, que está conosco na reunião, nos auxiliou na formulação dessas dietas para que a dieta fosse ajustada. E aí, não só o silo grão úmido foi um diferencial, mas todo o manejo foi um diferencial dentro do confinamento. E qual que é o benefício da silagem de grão úmido, do grão úmido em si? A gente tem um aumento de digestibilidade do grão de milho, consequentemente um maior desempenho desses animais. E nessa fazenda, na fazenda palmital, a gente conseguiu fazer parte silo grão úmido, que seria a colheita do grão úmido, e também grão reidratado. Então, colhia o grão mais seco e reidratava no equipamento, e com isso a gente consegue também um aumento da energia disponível nesse grão. Então, essa basicamente é a estrutura que a gente tem disponível hoje na fazenda palmital. E além do vagão misturador com mistura total, como mostrado no vídeo anteriormente. Então, no manejo do confinamento, como que a gente começou esse confinamento? Primeiramente, já começamos falando da estrutura, a segunda parte, a gente fazer a apartação dos animais. E essa apartação foi realizada com diferença no máximo de 30 quilos entre o animal mais leve e o mais pesado da baia. Grupo genético, a gente também conseguiu separar por grupo genético. Então, a gente teve animais Nelore, animais cruzado e meio sangue Aberdeen. No primeiro giro, a gente conseguiu separar as três raças de forma exata, não misturamos grupos genéticos. No segundo giro, a gente não teve essa mesma condição, mas seguimos separando o Nelore de cruzado. 100% dos animais machos não castrados. O manejo sanitário que foi realizado foi vacina para clostridioses, parasiticida na entrada e suplemento injetável polivitamínico. E dentro dessa aba manejo, a gente tem que salientar que isso aqui é a forma de começar o confinamento. Dentro do manejo nutricional, a gente tem uma equipe trabalhando. Todos os tratos foram feitos de forma programada, controlada via software TGC. Mas para que isso acontecesse da melhor forma, a equipe da fazenda tinha que estar muito bem alinhada. E como que se alinha equipe à distância? Como que a gente trabalha para gerir o confinamento à distância? E esse foi o desafio maior de 2020. Como a gente prepara a equipe? Então, a gente participou online de muitas conversas, o WhatsApp participou intensamente do confinamento. Nós temos um grupo da fazenda via WhatsApp, que todos os dias são lançados os relatórios do TGC, dos tratos, as notas de leitura de coxo. Então, todo dia, todos os envolvidos têm condição de acompanhar como está andando o confinamento. Além disso, a gente consegue acessar o TGC de forma remota. Então,
onde eu estiver, eu consigo acessar o computador da fazenda e com isso fazer ajustes necessários, como ajuste de matéria seca ou identificar algum possível erro dentro de algum lançamento. Então a gente tem condições de acessar isso de forma remota e com isso a gente consegue diminuir o número de visitas e não diminuir a presença no confinamento. Então o consumo do confinamento foi controlado via leitura diária, sempre em torno de 5h45 da manhã, hora que clareava, a gente já estava lendo o coxo e visualizando se a nota era 0, se era 1, se era 2, se precisava aumentar, manter ou diminuir. A lavagem dos bebedouros em dias alternados, isso é uma parte importantíssima do confinamento para que a gente não tenha redução de consumo de água, consequentemente não tenha redução de consumo, de dieta. Vagão misturador com sistema de rotor, isso também é importante para o confinamento, para que a gente tenha uma dieta balanceada para esses animais, para que eles comam o que a gente projetou e não o que eles selecionam dentro do coxo. A ideia é que eles selecionem o mínimo possível. A gente trabalhou com 6 tratos diários e esses 6 tratos estão envolvidos. Por que foram 6? Na verdade, pela estrutura que a gente tem, pela capacidade do vagão. A ideia é de entrar na primeira baia e sair na 10ª baia da linha, com todos os coxos tratados, pelo menos com uma quantidade mínima de ração. Então, com 6 tratos, a gente conseguiu aliar a capacidade do vagão com a quantidade de ração que a gente precisava fornecer. E aí, com isso, a gente consegue fornecer tratos ao longo do dia, ter uma comida fresca ao longo do dia e não ter problema de consumo. A adaptação, foi feito um protocolo de 21 dias. E aí, isso pode gerar uma dúvida, por que trabalhar com 21 dias e não com 14? A dieta com grão úmido, isso é importante a gente salientar, que a gente trabalhou exclusivamente com grão úmido na dieta. A gente não tinha grão seco na dieta. E esse grão úmido aumenta muito a digestibilidade. A gente tem uma digestibilidade aumentada do milho. Consequentemente, a gente tem uma liberação maior de ácidos graxos no rumen, uma liberação maior dessa energia de forma mais rápida. Com isso, a gente preferiu trabalhar com um tempo maior de adaptação para que não tivesse problemas metabólicos. E aí, com uma adaptação mais longa, a gente conseguiu ter mais segurança na adaptação desses animais. E qual o núcleo que a gente utilizou? A gente utilizou o Fosmov Confinamento Crina, que é um produto que tem as tecnologias, além dos minerais tortuga, a gente tem o Crina como aditivo, que é um blend de óleos essenciais, e este exclusivo da marca Tortuga DSM, da Tortuga, uma marca DSM, além de biotina, além de ter as vitaminas em níveis OVN, são níveis ótimos de vitamina, acima da indicação do NRC. A gente tem leveduras vivas, fosfato bicálcico padrão Tortuga. Então, esses são alguns pontos diferenciais do produto, do núcleo que a gente usou, que é o Fosmov Confinamento Crina. Além disso, por ele não ter monenzima, que é um dos fatores que de certa forma limitam o consumo em algum momento, a gente consegue consumos mais elevados dentro do confinamento, consequentemente mais desempenho, sem ter problemas metabólicos. Então é um produto muito bem trabalhado e que vocês vão ver que deu um excelente resultado no final. Qual foi a dieta utilizada? Então a gente tem aqui a dieta que foi utilizada no confinamento, com 30% de silagem de milho. E aí também pode gerar uma dúvida, por que tanta silagem de milho? Essa silagem foi utilizada justamente em função do milho grão úmido. Como ele tem uma digestibilidade mais alta, a gente aumentou, de certa forma, um pouco a fibra para garantir que os animais fossem saudáveis, que não tivessem problemas. Então, foi uma dieta que teve 77,5% de concentrado, considerando 30% dessa silagem, considerando 30% de grão na silagem, 77,7% de NDT e 13,2% de proteína bruta. Então, nós tivemos realmente uma proteína um pouco mais baixa e uma energia alta. Tá?
Esse é o padrão da dieta, que parece uma dieta com bastante volumoso, mas para quem ainda não trabalhou com silagem de grão úmido, a textura do grão úmido parece uma maisena, a gente fica um amido de milho mesmo na dieta. E nas fezes a gente não encontra milho inteiro, não encontra parte de milho, ok? Então, é uma dieta que tem uma digestibilidade muito alta. Enfim, com tudo isso que eu falei, estrutura de confinamento, manejo à distância, conseguindo aí com uma frequência pequena de visitas para que a gente regulasse tudo, deixasse tudo rodando, que resultado que a gente teve? Como que foi esse resultado? E agora eu vou trazer para vocês o resultado que a gente teve zootécnico dentro da Fazenda Palmital. Foram abatidos nesse primeiro giro 297 animais Aberdeen, 1.201 animais cruzado, leia-se cruzado, aquele cruzado sem raça definida, e 755 Nelores. Os Aberdeens, período que os Aberdeens ficaram foram 78 dias, os cruzados de Nelore 91. Vocês podem observar que os Aberdeen entraram um pouco mais pesados, eles entraram com 445 quilos praticamente. Então eram animais, consequentemente, que teriam condições de sair mais cedo do confinamento. Em média, tivemos aí 417 quilos na entrada e peso final médio de 598. Rendimento de carcaça médio, 55,2 e arrobas produzidas no confinamento, 8,08 em média. E aí, nesse slide, a gente já pode observar a superioridade dos animais Aberdeen, que produziram 8,78 arrobas no período, considerando que esse período foi mais curto, em 78 dias. Então, a gente tem uma produção maior de arrobas dos Aberdeens. Em segundo colocado, vamos dizer assim, os Nelores, o grupo genético Nelore. Em terceiro, o cruzado. Então, como já é sabido que o animal cruzado produz um pouco menos, tem um ganho diário um pouco mais baixo, a gente evidencia ele aqui. Mas é um animal que não foi interessante para o confinamento de forma alguma. Ele deu um resultado excelente que vocês vão ver na sequência. E que desempenho tivemos em ganho médio diário? Os Aberdeens apresentaram 2,605 kg de ganho médio diário, cruzado 1,983 kg e os Nelore 1,947 kg. E de carcaça, tivemos 1,701 kg nos Aberdeen, 1,280 kg nos cruzados e 1,393 kg nos Nelores. Então, fazendo uma média ponderada desses animais, chegamos em 1,374 kg de ganho médio diário de carcaça. Isso é um resultado para a região e acredito que nacionalmente é um resultado excepcional, é um resultado muito bom, principalmente para o primeiro ano de confinamento. Então, eu gostaria de fazer uma pausa aqui para parabenizar a equipe da Fazenda, que sem ela a gente não teria condições de chegar nesse resultado. Com certeza, o manejo sanitário, o manejo da dieta, a formulação, o FASBOV e confinamento crina, tudo isso contribui para esse resultado. Mas de forma alguma esse resultado chegaria nessa planilha se a equipe não tivesse trabalhado da forma que a gente orientou. Então, eu agradeço muito e parabenizo a equipe da Fazenda Palmital, que eu sei que está aí assistindo. E consumo, como eu havia falado para vocês, que o consumo era mais alto com crina. Nós tivemos 2,45% do peso corporal, tá? Isso em média. Os Aberdeens realmente consomem um pouco mais, 2,61%, e os cruzados a gente também sabe que consomem acima um pouco. E eficiência biológica, e aqui, mais uma vez, os Aberdeens com uma eficiência melhor, Nelore em segundo colocado e cruzado em terceiro. E o custo dessa arroba produzida, Tiago? Quanto que custou para produzir essa arroba? Foi muito caro? Não foi, gente. Em função do desempenho que nós tivemos a arroba produzida muito boa. Então, nos Aberdeens abaixo de R$100,
nos cruzados 114 e nos Nelore 103, trazendo para nós uma média ponderada de R$ 109,00 arroba produzida. Financeiro, deu dinheiro esse confinamento? Como é que foi? Tivemos uma diária de R$ 9,13 na média ponderada, considerando um custo operacional de 80 centavos por boi por dia, nutrição mais operacional, R$ 9,93. E o desembolso no período, lembrando que a gente teve nos Aberdeen um período um pouco mais curto, tivemos em média R$ 879,00 desembolso nutrição mais operacional e uma arroba de venda média de R$ 225,00. Ok? Esses animais foram abatidos com esse preço médio. Tivemos uma evolução. Os Aberdeens foram abatidos a 215, a parte dos Nelores também foram abatidos nesse preço, e os cruzados a 226 e os Nelore a 228 em média. E aí? E no final das contas, deu dinheiro ou não deu? Tivemos nos Aberdeens receita bruta, isso considerando somente as arrobas produzidas. Essa conta aqui foi realizada com solicitação da Fazenda, então a gente não fez a conta com o boi magro, com deságio do boi magro. A gente fez a conta da operação, se essa operação foi positiva ou não. Então tivemos uma receita bruta média ponderada de R$ 1.826, um desembolso médio de R$ 879 mais a GTA, que no Mato Grosso isso pesa bastante, são R$ 46,00 por cabeça batida, e uma receita líquida média de R$ 898,00 por cabeça. Tá? Tendo aí os Nelores 1.005 por cabeça, cruzado 811 e Aberdeen 974, o que nos deu uma rentabilidade mensal de 8,1%. Então, a gente está, segundo as médias do Thiago Carvalho, que apresentou mais cedo, a gente está acima da rentabilidade média. Então, a gente apresentou uma rentabilidade muito boa para o período, tá? Mesmo com a arroba mais baixa. E finalizando, gente, já nas minhas considerações finais, como que a gente fez o que para chegar nesse resultado? É o que eu comentei com vocês. O planejamento começa na base. Então, a base começou bem. Nós tínhamos uma estrutura muito boa. A dieta estava muito bem ajustada. O produto utilizado é um produto excelente, muito bem ajustado para o desafio que a gente tinha. E aí, além do apoio dos animais, o apoio da fazenda com o cuidado com os animais. A preocupação que a equipe teve em identificar qualquer detalhe, eles me ligavam para dizer assim, Thiago, as fezes dos animais, tem um animal aqui que não está legal, o que a gente faz? O que eu posso fazer para melhorar? Então, eles estavam imbuídos no trabalho e preocupados que isso desse certo. E esse engajamento da equipe toda é o que traz um resultado excelente. Agradeço pela oportunidade e estou à disposição para perguntas. Esses são os meus contatos. Se alguém não ficar meio acanhado de perguntar aqui e quiser me ligar, estou à disposição. Agradeço novamente a equipe, agradeço a DSM. Muito obrigado, Matheus, por apoiar e nos deixar mostrar os resultados da Fazenda Palmital. Obrigado, Thiago. Obrigado pela excelente participação, pela excelente palestra, por mostrar os resultados da Fazenda Palmital, estrutura. Eu queria convidar agora o Luiz Boschi, que é o nosso gerente regional de confinamento, está conosco aqui hoje para mediar as perguntas do público. Temos algumas perguntas ali. Eu queria que o Dr. Luiz Boschi fizesse a mediação dessas perguntas para nós. Enquanto o Boschi abre lá, eu já vou fazer a primeira pergunta e parabenizar ambos os Thiagos, né? O Thiago Carvalho e o Thiago Araújo pelas brilhantes palestras e, mais uma vez, agradecer o confinamento, a equipe do confinamento, toda a família que está envolvida com esses excelentes resultados do confinamento que a gente acabou de ver. Então, parabéns, Thiago Araújo, parabéns, Thiago Carvalho, pelas palestras
e eu já queria fazer a primeira pergunta para o Tiago Araújo. Tiago, o que você me diz da capacitação de mão de obra para obter esses resultados excelentes que você acaba de nos apresentar? Obrigado pela Baru. A capacitação foi baseada em conversa, a gente muito oficial, parâmetros da fazenda, o que seria interessante eles controlarem, baseado na limpeza de bebedouro, score dos animais, de como controlar. Então a gente preparou a equipe da fazenda. E a gente teve aí que a equipe já era no gado, porém nunca tinha visto um confinamento. Então tínhamos integrantes da equipe que nunca tinham visto um confinamento rodando. E esse foi o maior desafio, da gente mostrar que o confinamento, de certa forma, é diferente do gado a pasto, os cuidados são diferentes, e a equipe engajou muito bem e a gente teve condições de tocar muito bem o confinamento. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade. Pelo avançar do tempo aí, já foi feita uma pergunta para o Tiago, fazer para o Tiago Carvalho. Tiago, tem uma pergunta aqui em relação ao câmbio. Tá? Com o câmbio valorizado, muito propício para exportação, né, principalmente aí das commodities, milho, soja e boi, na sua opinião, teremos um custo de produção maior para 2021 em relação a 2020? Essa preocupação, bem colocada a pergunta. O câmbio é favorável para exportação, mas encarece produtos. E aí eu vou fazer o link com a primeira pergunta aí que o Baruzelli fez para o Tiago Araújo, né, sobre a gestão da mão de obra, é a famosa gestão da comercialização. Eu preciso fazer contas, vamos tomar o exemplo daqui da Palmital, os belos números aí que o Tiago mostrou, sentar em cima desse caixa, fazer essa conta e realmente planejar. O custo vai aumentar? Ele vai aumentar para todo mundo. Ele vai aumentar para o criador, para o recriador, para o terminador, vai aumentar para o produtor de soja, para o milho, vai aumentar para os suínos, para frango, para todo mundo. Então, uma boa gestão de compra de insumos, mas principalmente uma boa gestão financeira de controle, realmente vai fazer com que eu tenha um resultado mais favorável. E, por fim, usar a tecnologia para produzir. Uma coisa que a gente sempre aprende em economia, uma das primeiras aulas de economia, o que é? Economia de escala. Independente do custo de produção, eu tenho que produzir mais, no caso do boi gordo, no confinamento, mais arroba, mais carne por carcaça para reduzir esse meu custo fixo. Tá? Então, realmente, o custo tende a subir sim. Então, o preço da arroba ele vai ter que estar firme para equilibrar uma margem, ou senão a produtividade. Esses são os caminhos. Perfeito, Tiago. Obrigado. E vamos para a última pergunta, para o Tiago Araújo agora. Tiago, quais seriam os principais riscos da gente se trabalhar aí com 100%, né, como você bem disse, trabalhou com 100% de grão úmido ou reidratado, e se o Crina, ele te ajuda, né, nessa manutenção da fermentação ruminal e você não tem a necessidade de colocar uma monenzina junto aí? Vamos lá, Luiz, esse foi um grande desafio que a gente teve. A escolha de utilizar o grão úmido, parte dela foi pela estrutura da fazenda, da gente não ter armazenamento de grão seco em grande escala. Então a gente ia ficar, de certa forma, refém do preço, do preço do milho. E aí dentro da parte metabólica é um outro desafio, que como esse grão tem uma digestibilidade mais alta do que o grão seco, a gente teve o animal tem um desafio maior em metabolizar tudo isso. E quando ele consome esse milho grão úmido altamente digestível, o risco de acidose passa a ser maior. E aí vem a questão do Crina, que
tem uma capacidade muito boa de segurar esse rumen no pH que a gente deseja. No pH entre 6,5, entre 6,2, que não afeta nem a digestibilidade da fibra e nem o animal. E com isso, o Crina se mostrou muito bem, não havendo necessidade de adição de outro aditivo, além dos aditivos que já estão dentro do Fasbov confinamento Crina. Vitamina, levedura, biotina, isso tudo ajuda os animais a conseguirem manter uma digestibilidade boa e não ter problema metabólico. Então, o Crina se mostrou um valente insumo, um valente núcleo que manteve esses animais muito bem. Ok, Thiago, obrigado. Primeiro, parabéns a toda a equipe lá da Palmital. Obrigado, Thiago. Agora eu passo a palavra aí para o Dr. Armínio fazer o encerramento do evento. Boa noite. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos. Obrigado, Thiago Araújo, nosso assistente técnico comercial, que trabalhou junto com o pessoal da Fazenda Palmital incansavelmente todo esse período na implantação do sistema, em todo o trabalho de assistência, toda a equipe técnica da DSM que nos auxiliou nas formulações, nas dúvidas, nos auxílios com o pessoal da Fazenda, no manejo. Agradeço o Thiago Carvalho por, mais uma vez, estar presente com a gente num evento tão importante, sempre abrilhantando com temas de mercado, trazendo muita qualidade, muita informação de qualidade, e é isso que a gente busca levar para o pecuarista, ainda mais num ano como 2020, né? Quem iria imaginar que 2020 seria assim, um ano VUCA, vamos falar assim, incerto, mas onde a tecnologia, onde o bom trabalho, onde as boas estratégias estão sobressaindo, estão aí mostrando o diferencial. Agradeço a todos, queria agradecer a todo o departamento de marketing da DSM que nos auxiliou, que trabalhou incansavelmente para que essas novas tecnologias, o nosso evento digital funcionasse. Em nome de toda a equipe da DSM, eu queria agradecer ao pessoal da Fazenda Palmital, eles estão todos reunidos, nos assistindo lá na Fazenda, em segurança, a todo o pessoal da empresa representante Arrojo, que faz todo o serviço de comercialização dos produtos DSM lá na cidade de Pontes Lacerda e Vila Bela, o Roberto, o Jeguinho, o Tatu, nosso grande abraço a todos vocês que nos auxiliam no campo e especialmente agradecer ao seu Antônio Beraldo, ao Matheus, ao Bruno e toda a família Beraldo por nos proporcionar mais essa parceria, por mais um ano de parceria e que a gente pôde chegar com esses resultados e é só o começo. Nós temos muita coisa ainda para mostrar, que venha um 2021 brilhante para mostrarmos muita tecnologia ainda, que a DSM ainda tem muita coisa boa para a gente colocar em campo e para a gente apresentar em forma de resultado. Eu queria passar a palavra para o Baruzelli para agradecer. Armínio, boa noite. Bom, eu também quero agradecer a todos, em especial a família Palmital, que nos possibilitou a realização desse evento. Parabéns também para você, Armínio, por capitanear a gerência distrital da Tortuga, uma marca DSM aí em Mato Grosso. Parabéns ao Thiago Araújo pela excelente palestra. Parabéns ao Thiago Carvalho, parceiro de sempre também, amigo de longa data, pelas informações prestadas. Fica o meu agradecimento especial a toda a família Palmital, à equipe, aos proprietários, aos funcionários, pelo brilhante trabalho e pelos resultados que foram realmente excepcionais. São números de grande qualidade, de grande valor, tanto do ponto de vista zootécnico quanto financeiro. Realmente comprova a eficácia do sistema de confinamento e mostra que é um sistema de produção viável do ponto de vista sustentável, né? Tanto social, quanto ambiental, quanto economicamente falando. Então, com isso, Armínio, eu encerro mais essa etapa do tour aqui, agradecendo as quase 50 pessoas que estiveram conosco participando por quase 2 horas de evento, né? A gente dá por encerrada, então, mais essa etapa do tour, agradecendo mais uma vez todos os presentes e agradecendo a Fazenda Palmital em especial. Uma boa noite a todos, um bom descanso